Oi pessoal, hoje eu gostaria de estar compartilhando com vocês uma meditação e reflexão sobre a palavra. Hoje eu quero meditar com vocês a respeito do que Jesus disse lá em João, capítulo 4, versículo 35, parte B. Ele disse assim: "Mas olhem e vejam bem os campos, o que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita." A pergunta que não quer calar é: como nós enxergamos as pessoas lá fora? Jesus está dando uma ordem: abram os olhos, os campos estão prontos. Quando nós saímos nas ruas e olhamos para as pessoas ao nosso redor, como nós a percebemos? Será que nós enxergamos essas pessoas como pessoas condenadas ao inferno ou enxergamos essas pessoas como pessoas amadas por Deus? Jesus via pessoas as quais Deus amava, pessoas que justificavam a sua vinda como um homem. Jesus via pessoas perdidas, não condenadas ao inferno. Pessoas perdidas precisam de direção e não de condenação. Se você se perde em uma rota, você prefere que as pessoas te digam que você é um burro porque se perdeu e fique te lembrando que está perdido? Ou que as pessoas lhe passem alguma informação que seja pertinente para que você volte para o caminho certo? Eu aposto que você vai preferir a segunda opção. Jesus apontava o caminho. Precisamos estar preparados como igreja para ter a mesma capacidade de atração que Jesus teve sobre o mundo. A questão é, quem estamos procurando hoje em meio à multidão? Será que nós estamos procurando pessoas perfeitas, prontas ou pecadores? Você sabia que os marginalizados de hoje são a igreja de amanhã? Nós precisamos compreender que nós fazemos parte da geração mais diversificada da história, dificilmente influenciável por uma abordagem simplista com respostas prontas e clichês. Mais ou menos assim: oi fulano, tudo bem? Deus é amor. Fulano, tudo bem? Nossa, Jesus te ama. É nessa geração que a igreja deve atuar. Mas como? A resposta é simples: compreendendo a cultura atual. E o que é a cultura? Cultura significa todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano, não somente em família, como também por fazer parte de uma sociedade da qual é membro. No nosso contexto de igreja, qual cultura precisamos conhecer? Precisamos conhecer comportamento, atitudes e estilos pessoais das pessoas as quais fazem parte da nossa sociedade. A igreja ela precisa aprender a contextualizar a mensagem de Cristo à cultura local. O evangelho é uma contracultura, isso é fato. O reino dos céus ele possui uma cultura própria. A cultura do reino está pautada na justiça. Em Romanos, capítulo 14, versículo 17, Paulo declara que o reino dos céus não é feito de comida e nem de bebida, mas de justiça, paz e alegria. Quando Paulo declara isso aos romanos, ele está dizendo que o reino o qual nós clamamos vem não é firmado sobre nossas necessidades pessoais, ou seja, comer e beber. E o comer e beber aqui contextualiza a tudo pelo que nós somos famintos e sedentos. O reino de Deus está além de nós. É por isso que nós não podemos ter estudos doutrinários baseados em questões culturais. Por exemplo, na Escócia, é comum os homens usarem saia, o que eles chamam de kilt. No Brasil, este costume já não faz parte da nossa cultura, apesar de já existir adeptos à moda. Alguns cristãos europeus têm o costume de tomar cerveja. A cerveja aqui para nós já possui outra conotação, mas mesmo o reino tendo a sua própria cultura, Deus faz o uso de um elemento cultural como chave para a evangelização de uma cidade. Paulo, na maioria das suas viagens missionárias, utilizava da cultura daquela região para pregar o evangelho e se fazer ouvido. Como, por exemplo, em Atos capítulo 17, do versículo 16 ao 23, onde ele faz a menção ao altar construído pelos atenienses, oferecido a um Deus desconhecido. Compreender como uma cultura é formada e como ela reflete sobre a atual cultura da igreja é uma tarefa essencial. Nós precisamos compreender que fazemos parte de uma geração desconfiada. A igreja, ela precisa aprender a comunicar com a cultura local. E nessa cultura pós-moderna, o interessante é que a mensagem é o próprio mensageiro. Como somos vistos, é mais importante que a mensagem que pregamos. As pessoas não querem acreditar simplesmente no que estamos dizendo ou pregando. Mesmo estando abertas a um diálogo, abertas a uma verdade espiritual,
Não podemos descartar a ideia de que elas cresceram num mundo de crenças conflitantes. As pessoas realmente são produtos da sua cultura. Imaginam que são indivíduos com vontade própria, que têm controle sobre a sua própria mente. Mas qualquer argumentação sobre a verdade depende da cultura dominante. As pessoas não resistem à verdade. As pessoas resistem às atitudes e imposições humanas. Nós precisamos entender que a verdade não é uma proposta, a verdade é uma pessoa. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz sobre si mesmo: eu sou a verdade. Se a verdade é uma pessoa, a verdade então é relacional. As pessoas não precisam de imposições propostas, elas nem sabem quem são, então como é que vão saber o que querem? Elas apenas precisam se relacionar com a verdade para serem libertos por ela. Elas precisam se relacionar com Jesus Cristo. E a maneira que elas irão fazer isso é se relacionando com você. Você está representando Cristo. Esta é a maior missão da igreja, ser um representante de Cristo. Jesus disse que se crêssemos nele, nós faríamos as obras que ele fez e a faríamos ainda maiores. Mas sabe por que não conseguimos realizar nem metade do que ele fez? Simples, porque ainda não conseguimos amar como ele amou. Precisamos mudar a nossa forma de enxergar as pessoas. Sabe por que é difícil levar pessoas a Jesus? Sabe por que é difícil levar o reino até as pessoas? Simples, porque nós não nos relacionamos com elas. Ser escolhido por Deus não significa ter méritos, mas ter uma responsabilidade, ter a mesma capacidade de atrair pessoas como Jesus teve. Em João, capítulo 17, versículo 15, Jesus fez uma oração por seus discípulos. Jesus rogou ao Pai para que não os tirasse do mundo, mas que os livrasse do mal. Nós temos medo do mundo, nós temos medo de ir a um churrasco de família, de ir a uma formatura, de ir a uma lanchonete, de ir a um passeio com amigos que não comungam da mesma fé. Por que tanto medo assim do mundo, se Jesus mesmo disse: eu venci o mundo? Detalhe, o mundo que nós estamos falando aqui é o sistema secular que nós pertencemos. Sistema contaminado, perverso, violento, imoral. Isso significa que se ele esteve no mundo, se relacionou com pessoas que estavam no mundo e não se contaminou com nada que veio dele. Jesus permaneceu íntegro, inteiro. Sabe por que temos medo do mundo? Porque criamos uma cultura religiosa que diz que devemos ficar só dentro da igreja, porque é mais seguro. Mas Jesus, ele disse ao contrário. Ele disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus também disse: seja luz em meio às trevas. Para ser luz em meio às trevas, tem que ir até as trevas. Jesus, quando nos manda ir e fazer discípulos, ele está dizendo que precisamos nos relacionar como ele fez. Se você olha para o mundo e tem medo de se transformar em um mundano, significa que você ainda não teve um encontro com o amor de Deus. Sua identidade em Deus ainda não está afirmada. Você ainda não entendeu que é filho e não mais escravo. Quando sabemos quem somos em Deus, nós temos a convicção que podemos estar em qualquer lugar, até mesmo no lugar mais infernal. Pois você entendeu o que o apóstolo disse em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Nada nos separará do amor de Deus. Quando olhamos para Cristo, tudo o que queremos é ser como Ele é. Será que quando as pessoas olham para nós, elas desejam ser exatamente quem nós somos? Vale a pena meditar. Lembre-se do que Jesus disse lá em João: mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Será que não nos falta apenas colher? Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida e que nós possamos refletir mais vezes sobre a palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilha com um amigo, compartilha com alguém. Em breve nós voltamos com mais uma meditação.